Eu vou chamar o Vitor Irajá, que acompanha tão bem esse julgamento. Vitor, quais são as expectativas para os próximos votos? Você trouxe mais cedo Edson Fachin. Eu gostaria que você falasse um pouco do perfil de Edson Fachin, que foi relator da Operação Lava Jato, mas também foi o responsável por Lula ser inocentado e novamente concorrer à presidência da República. Exatamente isso, né, Uribe? Muito boa tarde a você e a todos. Como disse Luciana Amaral, portanto, faltam os 3 votos, de Edson Fachin, de Nunes Marques e também do ministro André Mendonça. Esses últimos 2 foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, há muita expectativa em torno dos votos desses 2 ministros, principalmente enquanto se discute na outra turma do Supremo Tribunal Federal, exatamente a discussão do julgamento daquele plano golpista que teria sido engendrado em Brasília com membros, inclusive, da administração federal. Agora, sobre Edson Fachin, você lembra muito bem, Uribe, Fachin foi relator da Operação Lava Jato, inclusive responsável exatamente pelo julgamento de muitos desses personagens que foram denunciados, envolvidos na operação, nos desmandos investigados pela Operação Lava Jato e, posteriormente, em meio à divulgação daqueles áudios e, de acordo com o próprio ministro, um conluio entre a acusação, a Procuradoria e o então juiz Sérgio Moro, responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba, houve, portanto, essa mudança de entendimento, não só em relação ao então ex-presidente Lula, mas também em relação a empreiteiros, por exemplo, condenados pela operação. Caso de Marcelo Odebrecht, por exemplo, de Léo Pinheiro, que era chefe, né, era o cabeça da então OAS. Agora, há expectativa também, Uribe, de outros empresários que estavam envolvidos e foram julgados, condenados no âmbito da Operação Lava Jato, em torno dessa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre esse modus operandi da operação como um todo, exatamente atrelando esse conluio, esse combinado entre a acusação e o julgador, o juiz Sérgio Moro, para pedir esse mesmo benefício concedido a Lula, também a esses empresários, e agora há essa perspectiva também de uma revisão da pena, da anulação da pena, do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Antônio Palocci, que inclusive, Uribe, virou, na verdade, uma figura não tão benquista pelo presidente Lula. Enquanto, por exemplo, a gente acompanha essa tentativa, né, acompanhou essa tentativa de Lula, por exemplo, de emplacar Guido Mantega no Conselho de Administração da Vale, até mesmo tentou torná-lo presidente da mineradora, a gente acompanha que agora ele indica Guido Mantega para o Conselho Fiscal da Eletrobras, mas isso não deve acontecer com Antônio Palocci. Isso porque, como delator, Antônio Palocci, na verdade, virou uma figura não tão benquista pelo presidente Lula, né, diferentemente do que a gente acompanhou em relação a Guido Mantega. Antônio Palocci, que era completamente pragmático, estava ao lado de José Dirceu, por exemplo, naquela tentativa de conversar com o mercado financeiro. Depois teve aquela acusação, principalmente relacionada à quebra do sigilo fiscal do Francelino Costa, um caseiro de Brasília, pelas reuniões que aconteciam em uma das mansões aqui de Brasília com Antônio Palocci, e depois essa informação que o Vitor Irajá traz, a delação premiada, fazendo grandes acusações contra a Lula. Obrigado, Irajá, pelas informações. Vamos ver agora qual será o voto de Edson Fachin, esse julgamento que dura até sexta-feira no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal.